Estamos aí mais uma vez, né? E o nosso assunto hoje é missão, visão e valores, né? Partindo para o segundo tópico de marketing institucional, né? E quando a gente fala de missão, visão e valores, tem uma frase muito famosa de um escritor, Henry Kissinger, que diz: se você não sabe para onde vai, todos os caminhos te levam para lugar nenhum. Então é importante você ter isso daí em sua mente, porque é exatamente isso. Se você não sabe para onde vai, você não tem que se preocupar, porque todos os caminhos te levam para lugar nenhum. Então é importante nós sabermos qual é o caminho que nós queremos seguir e aonde nós queremos chegar. Não só nós, mas principalmente empresas. As empresas precisam estar de olho no caminho que elas irão seguir para poder enxergar aonde elas querem chegar. E isso, missão, visão e valores, nos ajuda a enxergar essas informações de onde queremos estar e como iremos chegar lá. Então, nossa aula de hoje é sobre missão, visão e valores. Sabemos nós que todos nós temos uma missão. E muitas pessoas, muitas empresas, seja pequenas, médias ou grandes, simplesmente elas existem sem determinar qual é a missão da sua existência. Qualquer organização, por maior ou por menor que seja, é importante que ela tenha noção e tenha isso em destaque dentro de si, dentro da sua instituição, a sua missão. Por que aquela empresa existe? Por que ela é necessária? Então, quando eu falo de missão, eu estou falando do porquê. Por que a organização existe? Por que nós existimos? Qual é a minha missão como professor Maurício? Qual é a sua lição como aluno? Então, você precisa determinar esse porquê da sua existência pessoal e também organizacional. Além disso, uma organização, uma empresa, seja ela de serviço, de produção, de atendimento, ela precisa ter um significado para a sua existência. E a missão, ela precisa descrever esse significado da existência da empresa. Toda empresa, ela precisa saber o significado da sua existência e saber o porquê que ela está existindo. Isso é missão. A missão, eu costumo dizer que é o agora. Por que eu existo? Qual o significado da minha existência? Isso é missão. A missão está diretamente ligada aos objetivos institucionais da organização. Está diretamente ligada às origens da empresa, da onde aquela empresa veio. Qual é a razão de ser daquela empresa? Então você verifica que está sendo repetitivo. Por que eu existo? Para que eu existo? Da onde eu vim? Qual é a minha razão de ser? Lembrando que nós estamos falando de organização, nós estamos falando de empresas. E eu preciso estar de olho nisso. E eu gosto sempre de trazer isso para vocês. Todas as ferramentas administrativas que nós estudamos, que nós ensinamos, que vocês estão aprendendo e que eu também estou aprendendo, eu preciso colocar ela dentro da minha vida pessoal como administrador. Eu preciso ser administrador da minha vida e eu preciso traçar uma missão. Eu preciso ver também qual é a minha missão pessoal dentre a sociedade, dentre os meus colegas de trabalho, dentre a minha família, dentro a sociedade, o bairro, o condomínio, o lar, a casa onde eu vivo, o time que eu jogo, os locais que eu frequento. Qual é a minha missão nesses locais? Então eu preciso pensar nisso também. Lembre-se, pessoal, toda e qualquer mudança, ela só acontece de dentro para fora. Beleza? Para a gente fechar a nossa missão, eu trouxe aí 2 exemplos de missão. O primeiro parágrafo, ele traz uma missão de uma grande rede de lojas. Essa grande rede de lojas, presente na maioria dos estados brasileiros, e que frequentemente a gente é bombardeado por propaganda delas, por todos os lados e meios de comunicação,
A missão dela é ser uma empresa competitiva, inovadora e ousada, que visa sempre o bem-estar comum. Essa é a missão dela. É o que ela faz hoje. Hoje essa empresa ela é competitiva, ela é inovadora, ela é ousada e ela, nesse momento, ela visa sempre o bem-estar comum. Dica: Magazine, nome de mulher. Tá bom? Um outro exemplo que tem um pouquinho maior, que é esse parágrafo abaixo, diz assim: nosso propósito, prover energia que assegure a prosperidade de forma ética, segura e competitiva. Nossas estratégias de negócios asseguram que nossos recursos sejam empregados no tempo e nos ativos certos, de forma a garantir o maior retorno possível ao capital investido. Então veja, pessoal, essa missão. Duas coisas nessa missão me chamam a atenção: empregados no tempo e nos ativos certos. Quando eu falo de ativos, é um termo ligado, é um termo contábil. E olha só o finalzinho, pessoal: de forma a garantir o maior retorno possível ao capital investido. É uma estatal brasileira. Missão é o hoje. Quem é a empresa, da onde veio, por que ela existe, é o agora. Isso é a missão. Depois eu tenho a visão. A visão eu tenho que olhar para longe, eu tenho que olhar para frente. Então a missão representa o agora, o que eu estou fazendo agora, hoje, nesse momento. A visão não. A visão ela almeja aonde eu quero chegar, como eu quero estar. A visão é o objetivo da organização. É aquilo que a empresa espera ser em um determinado tempo e espaço. Eu tenho que ter uma meta. Tudo bem? Eu preciso ter uma meta de tempo e de espaço para que eu possa determinar a minha visão. É aonde a organização deseja chegar, o que ela deseja atingir. É um plano. É uma ideia mental que se descreve. O que a organização quer realizar nos próximos anos da sua existência? O que ela quer conquistar? Quais são os novos mercados que ela deseja atingir? Qual o grau de qualidade que ela deve ter? Como que ela quer se comportar diante dos seus adversários, diante do seu público-alvo, diante do seu consumidor, diante da sociedade? Então, essa visão, eu preciso pensar em um período médio ou longo. Mesma coisa quando nós olhamos para nós. Qual é a sua visão? Qual é a sua missão hoje? Qual é a sua visão para daqui 5 ou 10 anos? Onde você deseja estar? Como você deseja estar? Você precisa ter um objetivo para traçar um planejamento e um plano para que você atinja ele nesse médio ou longo prazo. Então, pessoal, de novo, usem as ferramentas administrativas para a nossa vida pessoal. Isso é muito importante. Alguns exemplos aí de visão. Ser o grupo mais inovador do varejo nacional, oferecendo diversas linhas de produtos e serviços para a família brasileira. Estar presente onde, quando e como o cliente desejar, seja em lojas físicas, virtuais ou online. Encantar sempre o cliente com o melhor time de varejo, um atendimento diferenciado e preços competitivos. Essa é a visão. É algo que se almeja. De quem? Magazine, nome de mulher. Tá bom? Olha embaixo ali, ó. Já outro exemplo. Daquela estatal brasileira lá, petrolífera. Isso aí. A melhor empresa de energia na geração de valor para o acionista. Olha que palavra legal, né? De valor para o acionista. Com foco em óleo e gás e com segurança, respeito às pessoas e ao meio ambiente. Mas eu gosto desse termo, pessoal. Geração de valor para o acionista. Uau! É a visão que aquela petrolífera brasileira tinha. De novo,
Tinha. Tá bom? Guarda esse verbo aí. Tinha. Tá bom? Vamos continuar. Fechando, pessoal, missão é algo perene. O agora é algo sustentável. É algo que está acontecendo e que, neste momento, a visão é mutável por natureza. Professor, então a missão é algo que não pode mudar? Se a visão é mutável, a missão não pode mudar. A missão ela pode mudar, mas veja bem, a missão é o que a empresa é da onde ela veio, é a sua origem, é o porquê da sua existência. Mas ao longo do tempo, essa missão, talvez, ela tenha e ela precisa ser alterada por conta das mudanças tecnológicas, sociais e econômicas que o mundo vive nesse momento. Então, eu tenho certeza que uma empresa que já existe no nosso mercado, há mais de 30 ou 40 anos aí de existência, com certeza, ao longo dos anos, essa missão dela, ela foi se modificando, ela foi se modernizando para atender às necessidades do mercado, à necessidade dos seus clientes. Mas lembre-se, a origem, ela continua a mesma. O porquê da existência dela, provavelmente é o mesmo, mas a missão dela nesse momento talvez seja outro. Já a visão, ela é mutável por natureza, porque lembra, a minha visão eu tenho que olhar num prazo de 5 a 10 anos. Daqui 5 anos, a minha visão deve ser outra. Daqui 10 anos, aquela visão já foi concluída, ela tem que ter sido concluída. E eu tenho que passar a ter uma outra visão, para que nós tenhamos um objetivo, para que eu possa construir um planejamento e ir buscar novamente essa nova visão, esse novo momento, esse novo posicionamento. Então a visão é algo mutável, porque ao alcançar aquele objetivo, eu crio outro. Ao chegar naquele momento, eu coloco um outro momento adiante para que eu tenha a visão. E a missão ela vai acompanhando, sendo atualizada. Então, pessoal, missão e visão é algo que está sempre sendo alterado, sempre sendo atualizado para o momento que nós estamos na missão e para onde nós queremos chegar na visão. Tranquilos? E, para a gente já ir fechando as nossas ideias, valores organizacionais. Cada um de nós temos os nossos valores organizacionais que são importantes nas nossas vidas. Esses valores, muitas vezes, são pessoais, são familiares, é de um grupo de amigos, é de um grupo de trabalho, e as empresas também possuem os seus valores. Esses valores representam o respeito que a sociedade tem por uma determinada organização ou representam também o valor daquela marca. Então, os valores eles estão ligados aí e eles representam os princípios éticos que norteiam todas as ações daquela organização. Se você for pensar em algumas organizações brasileiras, você percebe, consegue lembrar de algumas corporações que prezam pelo meio ambiente, que prezam por atitudes ecologicamente corretas, que prezam por programas sociais, porque isso norteia a ação daquela empresa. E muitas vezes essas ações de cunho social, ecológico, é porque tem algo a ver com o seu negócio. Um exemplo disso é aquela empresa que vende cosméticos, que começa com na e termina com tura. Começa com na e termina com tura. Você percebeu os comerciais dela, ela sempre está valorizando as obras sociais dela, o meio ambiente, serviços às áreas culturais, mas perceba que toda a ação social dela está ligada à necessidade que ela tem de recursos naturais para que ela utilize como matéria-prima dos seus produtos. Mas ela tem ali uma representação de princípios éticos que norteiam todas as suas ações. E esses programas são importantes, porque eles fazem a diferença em muitas comunidades ribeirinhas ao longo da nossa Amazônia. São compostos de regras morais que simbolizam os atos dos seus stakeholders. Pessoal, essa questão de regras morais é muito importante dentro dos valores organizacionais,
Porque os stakeholders e muitas vezes os investidores, eles não vão colocar sua grana em empresas ou em países ou em sociedades que não valorizam essas regras morais e éticas. Alguns 40 dias atrás, 60 dias atrás, teve uma comissão de empresários que foi até Brasília fazer algumas solicitações ao governo atual de cunho ecológico, o olhar com atenção aos cuidados com a Amazônia. Por quê? Porque os investidores internacionais, eles estão fugindo do Brasil, eles estão saindo, estão tirando dinheiro daqui para investir em outros mercados. Por quê? O governo, não só o atual, mas como todos os outros, nunca deu a devida atenção à proteção ambiental. Então isso faz com que esses investidores, eles vão investir em outros mercados, por quê? Muitos produtos brasileiros vão deixar de ser consumidos por consumidores de países que têm uma economia mais desenvolvida, na Europa e na América do Norte. Por quê? Essas pessoas valorizam esses conceitos éticos, morais e ecológicos. E o nosso país, no momento, ele não está representando esses valores. Isso faz com que nossas empresas percam mercados lá fora. Valores representa, pessoal, paixão, brilho nos olhos, sede por mais e persistência. O brasileiro, ele é um povo que vive por paixão, tem brilho nos olhos, tem sede e são persistentes. Mas eu preciso, dentro dos valores, pensar isso de forma ética e dentro das morais. E a empresa precisa ter essa visão, de acordo com o seu público-alvo, de acordo com o mercado onde ela quer colocar o seu produto. Liderança, né? Para poder modelar um futuro melhor, encarar de frente os desafios, liderar o crescimento contínuo do negócio. Então, de repente, a liderança, ela também é um valor que algumas empresas devem, podem colocar dentro dos seus valores institucionais. Ética, respeito mútuo, fazer o correto e ser autêntico. De novo, ética, respeito mútuo, fazer o correto e ser autêntico. Inovação, palavrinha-chave em tempos de revolução digital. Quebrar paradigmas, estimular a criatividade, buscar o inesperado, surpreender sempre, aproveitar as oportunidades. E para que isso aconteça, a empresa ela precisa ser inovadora e ela precisa buscar a inovação. Isso é valor. Responsabilidade. Você tem que ser. Não tem jeito. Tem que ter responsabilidade e tem que ser responsável. Tudo depende de mim, tudo depende da empresa. A responsabilidade, pessoal, ela depende de mim, ela depende de você. A responsabilidade da empresa depende exclusivamente dela. Cumprir compromissos e sempre agir como dono. Qualidade. Exigir sempre mais. O que fazemos, fazemos bem feito. Deixar tudo melhor do que como encontramos. Isso é qualidade. E a qualidade, ela está dentro das organizações e também é sinônimo de valores. Comunicação. E isso a gente vai falar muito de comunicação no nosso componente de marketing institucional. A comunicação, como já dito na aula anterior, ela precisa ser adequada, ela precisa ser transparente, contínua e integrada. Comunicação é valores, uma comunicação transparente, eficaz, contínua e integrada com todos os canais, com todos os públicos. Colaboração. Valorizar os diferentes pontos de vista, explorar o trabalho coletivo e estar disposto para compartilhar o conhecimento. Pessoal, é importante, eu dei aqui uma sequência de exemplos de valores. Professor, mas eu preciso ter todos esses valores? Eu não preciso ter todos eles.
A empresa também não precisa ter todos eles, mas a empresa ela precisa buscar as palavras-chave, os seus valores organizacionais, que condiz com a sua história, com a sua existência, o porquê da sua origem, com a sua visão de futuro, para que isso combine com o seu público-alvo, com o que o seu consumidor, com o que o seu colaborador pensa e sente. Isso são valores. Quais são os valores importantes para os meus consumidores, para os meus clientes? E aí, a gente faz um estudo para que a gente defina quais são os valores organizacionais necessários à nossa organização. E aqui, pessoal, eu tenho aqui um outro exemplo de uma outra empresa também, né? Tá lá, ó, a missão, a visão e os valores. E olha só que legal, ela até coloca mais o como atingiremos. Então, olha lá, nome da empresa, tradicional grife de chocolates finos, tem como missão fabricar produtos de altíssima qualidade, preservando o seu sabor, com sofisticação e originalidade. Preocupada em proporcionar felicidade através de seus chocolates, está sempre atenta às mudanças do mercado para inovar e ir ao encontro das preferências dos seus consumidores, oferecendo as melhores lojas, o melhor atendimento, o melhor produto para consumir e representear. Trabalhamos com prazer e emoção. Visamos atender com excelência o interesse do investidor, a motivação do colaborador e a satisfação do consumidor. Olha como essa missão ela é completa. Ela fala da empresa, ela fala do consumidor, ela fala do produto, fala por que existe, fala das suas origens, fala do investidor, fala do consumidor, fala do colaborador. Nota 10 para essa missão aí, hein? Olha a visão. Ser o grupo competitivo que atue de forma abrangente no segmento alimentício, através de um portfólio de produtos com qualidade, representado por marcas fortes, com característica e proposta única. Então, olha só, ela já tem essa visão que é alimentício, não é só chocolate. Portfólio de produtos, todos com qualidade. Ó, por marcas fortes, ou seja, não é só uma marca. Ela quer ter várias marcas fortes. Beleza? Então já é a visão. Valores, liderança interativa, trabalho em equipe, proatividade, qualidade, ética e respeito. E tem ali o como atingiremos, ó. Disseminando nossa visão, realizando nossa missão e trabalhando nossos valores, com todos os colaboradores, parceiros, clientes e consumidores. Fortaleceremos nossa posição como a melhor empresa de chocolates finos. Pulei a palavrinha ali, né, brasileira. Então, olha só, tá completo, missão, visão, valores e ainda como atingiremos. Ó, parabéns. Olha a missão, diferente daquela que a gente passou lá para trás, hein? Atuar na indústria de petróleo e gás de forma ética, segura e rentável, com responsabilidade social e ambiental, fornecendo produtos adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. Lembra aquelas palavrinhas-chave que eu chamei a atenção naquela hora? Pessoal, a Petrobras é uma empresa que tem ações na Bolsa. Então, ela tem duas missões. Uma missão direcionada ao seu público-alvo consumidor, que está aí na sua tela, e aquela anterior que fortalecia os laços de rentabilidade, né, e de ativos, mirando nos investidores de ações na Bolsa. Olha a visão, ser uma das 5 maiores empresas integradas de energia do mundo e a preferida dos seus públicos de interesse. Então, às vezes, a empresa ela possui duas missões, duas valores, duas visões e até valores diferentes. Um para o seu consumidor e seu público-alvo, seu cliente, e outra para os acionistas, para os investidores, porque a comunicação é diferente entre essas pessoas. Tá bom? Então, existe essas diferenças. Por isso que lá para trás eu chamei a atençãozinha para aquelas palavras-chave. Por quê? Aquela missão e aqueles valores daqueles exemplos estão direcionadas aos investidores na bolsa, em ações daquela empresa. Aqui não, é o público consumidor e a sociedade no geral.